Gurizada, o negócio é o seguinte: o que justifica a queda de rendimento do time do Internacional? Como a equipe que chegou a encantar o país nos primeiros meses do ano, com Roger Machado, inclusive, cogitado para treinar a seleção brasileira, chegou neste momento de absoluta instabilidade. Neste vídeo, a minha análise, por que o Inter teve uma queda tão brusca no seu rendimento. O vídeo tem a assinatura do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y, que todos vocês podem baixar grátis mesmo, gurizada, no link que está aqui embaixo no primeiro comentário, e eu também já coloquei na descrição deste meu vídeo. Baixando o app da Zapay neste link gratuitamente, você coloca ali a placa do teu veículo, vale para carro, vale para moto, vale também se tu tiver um caminhão, identifica os débitos, e aí com o cupom MENEGHET20 tu resolve tudo. O IPVA deste ano, o licenciamento e uma eventual multa em até 12 parcelas no cartão de crédito. E o cupom MENEGHET20 também te garante um desconto, um abatimento nas taxas do cartão de crédito de 20%. Bora resolver a documentação do teu veículo via o gratuito app Zapay, link no primeiro comentário e também na descrição do vídeo para baixar o aplicativo. Em nome de Zapay, não esquece o cupom promocional MENEGHET20, eu rodo a vinheta e a seguir eu te apresento o meu diagnóstico, por que o Inter caiu tanto de rendimento nos últimos jogos. Observem que nos últimos 10 jogos o Internacional obtém apenas 4 vitórias. 3 empates e 3 derrotas. Mas eu quero que vocês prestem ainda mais atenção neste dado. Nos últimos 5 jogos, o Inter tem 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate. E aqui o dado mais impressionante. Nos últimos 5 jogos, o Internacional levou 11 gols. Só para refrescar a memória de vocês, o empate com o Nacional do Uruguai no Beira-Rio por 3-3, a vitória sobre o Juventude também no Beira-Rio por 3-1, a vitória sobre o Maracanã também no Beira-Rio por 1-0, a derrota para o Corinthians em São Paulo por 4-2 e ontem à noite a derrota para o Atlético Nacional em Medellín por 3-1, 11 gols sofridos em 5 partidas. O Inter, de forma muito clara, vive um momento de absoluta inconsistência e instabilidade. Quando eu digo que o Inter sofreu 11 gols em 5 jogos, eu não estou aqui responsabilizando apenas os 2 zagueiros. É o sistema de marcação do Internacional, embora Roger não concorde pelo que disse ontem na coletiva após levar 3-1 do Nacional em Medellín, na Colômbia. Isso reúne o miolo, os laterais, os volantes, o sistema de marcação do Internacional está fracassando nestas últimas partidas. Por que o Internacional tem uma queda tão brusca de rendimento depois de um bom campeonato gaúcho, passar por cima do Grêmio, especialmente no primeiro Grenal decisivo, o time badalado pela imprensa do centro do país, Roger especulado também na seleção brasileira, mais modestamente no eixo Rio-São Paulo, com mais força aqui no Rio Grande do Sul, mas também no centro do país se falou no seu nome, porque agora uma queda tão brusca, talvez comprometendo classificação em Libertadores da América, vitória magrinha sobre a equipe cearense do Maracanã, campeonato brasileiro de meio de tabela, quando se esperava o Inter na ponta de cima, brigando pelo título. O meu primeiro diagnóstico, gurizada, é que este time do Roger Machado, ele só tem um bom rendimento quando tem a corda esticada. Foi assim no Campeonato Gaúcho. Uma grande mobilização por parte da direção, da comissão técnica, o grupo de jogadores, o elenco colorado comprou a ideia, corda esticadíssima, e o Inter foi bem no Campeonato Gaúcho, na fase classificatória, passou por cima do Caxias nas semifinais, foi bem nos clássicos grenais decisivos e foi o merecedor do título estadual. Um grande trabalho de Roger Machado e da direção colorada. Este elenco do Inter rende com corda esticada. E agora é quase impossível que se mantenha a corda esticada. Em primeiro lugar, quando tu estica uma corda, a tendência depois é ela soltar um pouco. Então há um movimento natural do ponto de vista de aspecto físico. Mas soma-se a isso a maratona de jogos. 9 jogos no mês de abril e serão mais um total de 8 jogos no mês de maio. E quando eu estou colocando os 9 jogos de abril, eu estou desconsiderando inclusive o último jogo de março, 29 de março, lá no Rio de Janeiro contra o Flamengo.
o empate do Internacional na estreia do Campeonato Brasileiro. 9 jogos em abril, mais 8 jogos em maio. Esta maratona é óbvio que gera um desgaste físico, emocional no elenco. Depois de um Campeonato Gaúcho tão competitivo, tão pegado, o time não consegue mais ter a corda esticada. Este é o ponto número 1, mas ele talvez seja o mais importante, mas ele não é único. Tem o ponto número 2 também, e tem ainda o ponto número 3. O ponto número 2, a falta de soluções táticas. O Roger desenvolveu um modelo do time jogar no ano passado, fez adaptações para esta temporada e funcionou muito bem. E ele foi elogiado por isso. Mas agora ele não encontra mais soluções táticas. O tão badalado Internacional de Roger no primeiros meses do ano ficou um esquema mais manjado. A passagem do Bernabé, a saída de trás do Fernando, a bola no pé do Alan Patrick, os jogadores de velocidade no centro do campo, o centroavante, quando é Borré, que sai um pouco mais para se somar ao meio-campo para dar superioridade numérica, jogadores colorados no meio, com o Ener Valencia a uma outra movimentação, um tanto mais lateral. E agora o Roger não consegue encontrar mais tantas soluções táticas. E ele não encontra soluções táticas na peça ofensiva, para o Internacional chegar na área com a mesma eficiência, quando a exigência era menor no Campeonato Gaúcho, nós concordamos com isso, e não consegue também encontrar soluções táticas na parte defensiva. Observem, contra o Corinthians, ele fez linha de 5. Quando o Depay sai da área, ele é obrigado a puxar o Fernando para que o Inter não seja inferiorizado na quantidade de jogadores no meio-campo. Só que já era tarde, o Depay já havia saído antes e foi dele, inclusive, fora da área, a jogada que construiu o primeiro gol corintiano, gol marcado por Yuri Alberto. Então, Roger também assina este momento de instabilidade da equipe. E é importante que ele reconheça isso. Porque o Roger, às vezes, tem dificuldades para lidar com a crítica. Ele foi tão elogiado no Campeonato Gaúcho, como foi tão elogiado no ano passado, mas agora ele precisará encontrar soluções táticas, com trabalho, com pensamento, com reflexão, e tendo este diagnóstico é um ponto importante. E o terceiro ponto, que aí recai na responsabilidade da direção. Isso não justifica a queda de rendimento, mas essa peça faz falta no elenco colorado. Eu estou me referindo a um centroavante de ofício, a um 9 específico. O jogo contra o Corinthians mostrou isso, esta carência. Já vem mostrando há muito tempo, né? Há muito tempo que eu bato nessa tecla. Saiu o Alário, que não deu boa resposta. Acho que foi uma tentativa criativa da solução, a contratação do Lucas Alário, criativa, barata, porque quase pagou 750 mil euros num jogador com aquele prestígio. O jogador nunca se afirmou, mas o Inter rescindiu com o Alário e fez certo, mas não trouxe ninguém. Não trouxe um camisa 9 específico, um jogador para Libertadores da América, para suportar pressão. E o jogo contra o Corinthians mostrou isso, a ausência de um 9, de um centroavante. Ener Valencia não é centroavante, ele é atacante, a exemplo de Borré. O Inter carece desse jogador. E o jogo de ontem contra o Nacional, mais uma vez escancarou isso. Então, há tempo, há uma janela de transferências agora na metade do ano, e penso que a direção colorada, além de priorizar a contratação de um lateral pela direita, deva também se concentrar, focar num camisa 9, um centroavante, homem de área. Pedro Raul, do Ceará, por exemplo, como nome, Daverson, jogadores de área, centroavantes legítimos e não apenas atacantes. Importante que tenha o Borré, o Ener Valencia, confesso para vocês que, olha, eu tô quase desistindo. Mas ok, eu sei que é um jogador de biografia, tem alguns momentos interessantes com a camisa do Internacional, mas se houver uma proposta também para levar o Ener Valencia na metade do ano e aliviar a folha e trazer um outro jogador, acho que seria muito bom para o clube, para ele, Ener Valencia, e para quem o contrate. Mas o Internacional precisa de um 9, de um centroavante, um homem referência de área, pelo menos para estar à disposição do Roger e ele utilizá-lo conforme a circunstância. A boa notícia é que essa maratona de jogos vai acabar. Teremos uma parada do Mundial, Roger vai poder trabalhar com o grupo, vai poder pensar em novas soluções táticas, e eu acredito que depois do Mundial o Inter retome a sua competitividade, aquela competitividade que apresentou no ano passado e que apresentou também no começo desta temporada. Inscrevam-se no meu canal, ativem as notificações ali no sininho. Tá valendo o teu like, deixa o teu like aí, joga o canal do Menegas pra cima. Tá aqui o meu Instagram, ó, Meneghetti Jornalista. Me acompanhem lá também, vamos estreitar a nossa relação. Este vídeo tem a assinatura do aplicativo Zapay, Z-A-P-A-Y.
gratuito. Baixem o app da Zapay, que tem muitas funcionalidades, através do link que eu coloquei tanto no primeiro comentário quanto na descrição deste meu vídeo. Tem muita coisa legal lá para você conhecer no app da Zapay. O assistente veicular da Zapay, por exemplo, pode te ajudar. E para resolver a documentação, tu coloca lá a tua placa, identifica os débitos, com o cupom Meneghetti20 vais resolver o IPVA deste ano, o licenciamento e uma eventual multa em até 12 parcelas no cartão de crédito, e o cupom Meneghetti20 também te assegura lá na Zapay um desconto, um abatimento nas taxas do cartão de 20%. O Zapay é o nome do app gratuito, baixem ele com o link que está na descrição e no primeiro comentário. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.